E olha, a Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos em Sobradinho que furtou mais de 10 vezes o mesmo comércio. Ele estava em prisão domiciliar e confessou os crimes. O bandido ainda contou que tinha uma preferência pelo alvo dos furtos, sempre biscoitos recheados. Ele gostava de coisa boa, né? Gostava de biscoitos recheados, né, Ranielza Milhomem? Volta com a gente com o delegado Maldonado em Sobradinho. Sejam bem-vindos. Oi, Tony. Boa tarde para você e a todos que nos assistem novamente. Pois é, que história inusitada, né? Ele estava em prisão domiciliar, como você falou, foi pego as câmeras de segurança ali do estabelecimento que ele roubou ao menos 10 vezes, ele furtou, na verdade, ao menos 10 vezes. Registrou todo o momento, foi por meio de uma denúncia, né? A dona do estabelecimento fez uma denúncia ali no site da Polícia Civil e o delegado Hudson Maldonado e a equipe dele decidiram averiguar essa história e ele vai explicar para a gente agora. Delegado, seja muito bem-vindo ao Brasil Urgente. Conta para a gente como é que foi, a gente estava até conversando a respeito disso, né? Que muitas vezes os donos de estabelecimento deixam passar esse tipo de furto, mas dessa vez a dona, a proprietária dessa loja resolveu denunciar e foi quando vocês averiguaram ali que esse homem estava em prisão domiciliar. Quando foi isso? Quando que aconteceu isso? Boa tarde, Anne. Boa tarde, Tony. Logo que nós vimos a ocorrência registrada pela internet deste furto, nós então procuramos a proprietária do estabelecimento, vimos o circuito interno de filmagens, fizemos o confronto com os suspeitos, as imagens dos suspeitos que nós temos na delegacia, e ao mostrarmos a imagem do nosso suspeito misturada a outras, a dona do estabelecimento foi categórica, apontou para uma delas e disse: foi este aqui, é este aqui o autor. Nós então saímos à procura, a equipe saiu à procura deste infrator e ele foi encontrado ainda nas proximidades daquele açougue, que na verdade é um mercadinho, e confessou a prática deste furto por mais de 10 vezes. Então ele era costumeiro em entrar naquele estabelecimento e sempre buscando biscoitos de chocolate recheados e por vezes levava também amendoins. E ele tinha uma tática, né, doutor? Ele não chegava e furtava de uma vez, ele comprava primeiro ali alguma coisa e depois fazia esse furto. Ele observava o ambiente, via se havia algum funcionário capaz de detê-lo no aspecto físico, melhor dizendo, e após furtar, colocar os objetos, os biscoitos, os amendoins nos bolsos, ele ia até o caixa e simulava, comprava ali um cigarro picado, algo bem baratinho, para parecer que era mesmo um cliente comum. Mas era um homem que já tinha passagem, estava cumprindo o fim da sua sentença, em prisão domiciliar, havia sido condenado por roubo com emprego de arma de fogo, estava em prisão domiciliar, desempregado, segundo ele mesmo disse, meio que por vontade própria, porque vagas de emprego a gente nota que existem, morando num assentamento próximo, mais ou menos próximo do local, e com este gosto bastante peculiar, ou seja, não era um furto para satisfazer a fome, era um furto para satisfazer o próprio paladar, com algo, podemos dizer assim, algo bem supérfluo para satisfazer o paladar e buscando sempre aquele biscoito conhecido, escuro com recheio branquinho por dentro. Pois é, Tony, daí a gente também tira a importância, né, sempre de denunciar os donos de estabelecimentos, os proprietários, nunca deixar passar esse tipo de furto e é importante sempre denunciar. É isso, o Hudson Maldonado, delegado aí de Sobradinho, obrigado pela presença aqui no Brasil Urgente DF. É realmente um malandro, né, delegado? Um malandro, 10 vezes cometendo o mesmo crime e na maior cara de pau. Agora, um malandro perigoso, porque ele já foi preso e estava cumprindo em prisão domiciliar o restante da pena por roubo com emprego de arma de fogo. Então é um cara perigoso, né, delegado? Exatamente. O que nos leva a crer sem querer afirmar falsa presunção, que se fosse realmente interpelado,
ele pudesse realmente usar de agressividade, usar de algum meio físico para se desvencilhar ali de quem o contivesse. Então é um homem que já demonstra um passado perigoso e o mais importante disso tudo é nós frisarmos a contumácia, a forma reiterada como ele agia, e a polícia deve agir nesses tipos de caso para impedir, inclusive, a justiça com as próprias mãos. Porque se a moda pega e todo mundo agora resolve entrar em estabelecimento e pegar aquilo que mais gosta, a pretexto de que não é muito caro, e a polícia não fizer nada, nós poderemos chegar aí na justiça com as próprias mãos, porque aquele comerciante que acorda cedo para garantir o pão na mesa de sua casa, não vai gostar nada disso e pode sim acabar se irritando e fazendo justiça com as próprias mãos. E, Tony, tem uma coisa muito engraçada nessa história toda, é porque ele foi preso e ele recebeu um kit lanche. E ele é tão viciado, né, doutor, em biscoito recheado, que quando ele recebeu esse kit lanche dos agentes, ele disse que não queria esse biscoito. Doutor, explica pra gente essa história, como é que foi isso? Ao receber a alimentação que a polícia fornece, que é o chamado kit lanche, uma caixinha de suco e um pacotinho de biscoitos, ele disse que aquele biscoito era muito ruim, que daquele ele não comia, que ele estava acostumado com coisa bem melhor. Então ele recusou e não comeu o lanche fornecido pela delegacia. Agora, já pensou isso, Tony? O malandro folgado, perigoso e folgado. Agora, delegado, como que a polícia chegou a esse número de pelo menos 10 furtos no mesmo estabelecimento? Foi por acesso às câmeras de segurança, a filmagem que a loja forneceu? Foi identificado 10 reiteradas vezes desse mesmo furto, na mesma situação? Tony, ele mesmo afirmou ter praticado furtos por mais de 10 vezes. Ele confessou, ele foi bastante tranquilo nisso. Ele não demonstrou nem mesmo nenhum arrependimento. Mas as câmeras também demonstram, uma vez que a proprietária do estabelecimento, ao verificar as câmeras, ela foi vendo numa análise regressiva que ele havia furtado por várias e várias vezes. Então acreditamos que a investigação consegue fechar esse número que ele fala por mais de 10 vezes com a quantidade de filmagens fornecida pela proprietária do estabelecimento. Certo, doutor, vocês agora estão... Sim, Tony? Delegado, eu queria que você falasse aqui para a nossa audiência, porque a gente sabe que o crime de furto aí, a pena é muito branda, né, nesse caso dele. Mas como ele fez isso reiteradas vezes, ele vai responder a pena por cada vez que ele cometeu o crime. Ou seja, a pena dele pode ficar bastante extensa, não? Exato, Tony. Existe algo no direito penal que é o chamado crime continuado. Isso muda um pouco a pena, mas é fato que serão levados em consideração todos os crimes de furto que ele cometeu. E basta nós pensarmos que cada crime de furto tem a pena de 1 a 4 anos de reclusão. Então ele pode sim pegar uma pena relevante, considerando a quantidade de vezes que ele delinquiu. E não é só o objeto, o valor do bem subtraído que deve ser levado em consideração. Deve ser levado em consideração, mas além disso, é claro, a conduta, a quantidade de vezes. E por que não dizer a ousadia desse criminoso em agir dessa forma? Doutor, ele estava em prisão domiciliar, né? Ele estava de tornozeleira eletrônica, ele estava sendo fiscalizado, ou ele podia sair? Qual era a situação que esse homem estava? Ele não usava tornozeleira eletrônica, ele deveria se recolher por volta das 22 horas em sua residência e só poder sair no outro dia pela manhã. E, obviamente, que o sistema judiciário, o sistema prisional incentiva o delinquente, ao sentenciado, que ele procure um trabalho e efetivamente trabalhe. Mas não era o caso deste rapaz. Ele queria levar uma vida bastante tranquila e furtando aí bens alheios. Tony. É isso, eu agradeço aí a presença do delegado Hudson Maldonado aqui no Brasil Gente, agradeço aí a Anne Milhomem e gostaria de falar para a nossa audiência, você que tem um comércio, você que está sendo vítima desses malandros, que você faça a sua denúncia na delegacia, que ligue no 197, é esse o número, né, delegado? 197 e faça a sua denúncia, porque muitas vezes o comerciante tem aquela desesperança de dizer, isso não vai dar nada. Não, serve para
além de servir para a estatística e para a polícia reforçar a segurança na localidade, serve também para quando se identificar, esses malandros sejam pegos e pela quantidade de crimes eles possam pegar penas maiores. Não é isso, delegado? Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Brasil Urgente.